Será que tudo que acontece nas nossas vidas é intervenção de Deus? Será que tudo de bom que acontece e tudo de ruim também é permitido por Ele? Vivemos uma geração onde acreditamos que 100% de tudo que acontece de bom na vida de um cristão, de uma pessoa que conhece a Deus e que tenta relacionar-se com Ele, veio das mãos de Deus. E tudo que acontece de ruim, foi feito pelo diabo, mas Deus permitiu. Mas e se eu trouxer uma ideia, você promete pensar sobre o assunto? O que eu estou querendo dizer é que quando se fala nesse assunto, muitas pessoas recorrem para a Bíblia e falam que no texto tal, versículo tal, vai dizer que nem sequer uma folha de uma árvore cai sem a autorização de Deus, e esse argumento é usado para dar fiança, credibilidade ou finalizar esse assunto, como se Deus estivesse lá no céu brincando de The Simmons, manipulando os acontecimentos da nossa vida. Então, se você é bonzinho, se você ora bastante, se você não fala palavrão, se você não bebe, se você não vai à festa, se você não fala alguma coisa ou não ouve músicas que não sejam músicas gospels, você tem mais acesso a Deus, automaticamente as coisas vão dar mais certo para você do que para a pessoa que vive de maneira contrária àquilo que você vive. Há uma ideia de que Deus está o tempo todo fazendo de tudo para que tudo vá bem para o cristão e para que, para quem não é cristão, não sei. É importante entender que a cada cidade que Jesus passava, ele curava algumas pessoas, mas ele não curava outras milhares. E o cego do poço de Betesda, a mulher do poço, entre outras pessoas que foram curadas por Jesus, nem sequer seguidores do judaísmo eram. Nem da mesma religião de Jesus, não eram pessoas que estavam o tempo todo no monte ou que estavam jejuando a todo momento, e principalmente o aleijado do tanque de Betesda, que estava crendo numa crendice. Temos que policiar os nossos pensamentos e sermos um pouco mais críticos, porque se pensarmos que 5 segunda-feiras nós fomos na igreja e na última segunda-feira nós fizemos uma doação, uma oferta de R$100 e por causa disso Deus vai agir a nosso favor, é muito infantil. Uma mãe que ora por um mês, ora por 6 meses, ora por um ano, e lá depois disso o filho arruma um emprego e ela fala, foi Deus que providenciou. Então as outras mães que também estão orando, não teve providência de Deus? Preciso entender que eu não creio nessa intervenção agressiva de Deus na nossa vida. Se formos olhar para a Bíblia e mergulhar nela, vemos intervenções pontuais de Deus. Porém, muitas vezes vivemos como se Deus estivesse intervindo a todo momento, como se 700 pessoas que precisassem e solicitassem, e pedissem e clamassem por uma intervenção, recebessem e uma não. Sendo que é totalmente ao contrário. A cada 700 mil pessoas que precisam de uma intervenção divina, que dependem de um milagre, apenas uma recebe verdadeiramente esse milagre. Deus intervém nas nossas vidas muito menos do que pensamos e gostaríamos. E Deus intervém, olha só isso que eu vou te falar, muitas vezes na vida de pessoas que nem vai na igreja. Deus pode escolher agora ir na UTI, tirar uma pessoa que está lá
e nunca pisou na igreja. E pode escolher não intervir na vida de um pastor que tem 20 anos de ministério e doou sua vida ao evangelho. Luan, Deus faria isso? Deus pode, eu não estou dizendo que ele vai, mas ele pode e ele tem o direito de fazer porque ele é Deus. E muitas vezes fantasiamos na nossa mente um Deus que não está na Bíblia e que não existe. Acontece um livramento, vamos colocar dessa forma. Aconteceu um acidente que poderia ser muito pior e foi menos. Aí, se você é cristão, você fala, Deus que deu o livramento. Se você for católico, vai dizer, Nossa Senhora passou na frente. Se você for do candomblé, você vai citar o nome da sua entidade preferida e vai falar que foi ela. Se você for espírita, talvez você cite um parente que já morreu, uma pessoa que você entende que protege você. Entenda, querido, cada pessoa vai atribuir alguma coisa. E no final não foi nada disso. Nenhuma dessas entidades, ou se colocar a maior delas, que é o Deus Todo-Poderoso, nenhum deles interviu. E muitas vezes, essa linha de pensamento, muitas vezes essa forma de se comportar, muitas vezes essa crendice poda comportamento. Então você acredita que se você orar, que se você der uma oferta, que se você fizer isso e aquilo, Deus vai te abrir uma oportunidade de emprego, vai colocar você na frente de uma pessoa que estava estudando, estava se preparando, estava se capacitando e provavelmente será um profissional melhor que você. Não faz sentido. Se você puder, por alguns minutos, se colocar no lugar de Deus e analisar que uma mãe que não formou bem seu filho, não educou bem seu filho, não deu limites a seu filho, não educou o seu filho, não ensinou a ele os caminhos certos que deveria seguir, estava focado em outras coisas no momento da formação da mente, das ideias e dos valores do seu filho. Esse filho entra no crime e agora ela quer que Deus tire ele de lá, que Deus livre ele do tiroteio. No momento que o filho dela vai para um confronto com a polícia. Quando você começa a refletir mais profundamente sobre essas coisas, você começa a entender que a intervenção de Deus é mínima. Hoje em dia. E não é porque Deus não quer, porque se Deus fosse começar a intervir, como acontecia no Antigo Testamento, ia dar ruim. No livro de Êxodo, vai contar a história dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Escuta isso e guarda no seu coração. Nadab e Abiú eram filhos do primeiro sumo sacerdote que a Bíblia registra, Arão. Estavam no deserto e Deus passa uma relação de comportamento, cuidados e responsabilidades que todo mundo que trabalha no tabernáculo tem que ter. Os filhos de Arão desrespeitam essas orientações e cometem um erro. Veja que erro absurdo. Eles trouxeram um fogo de fora do tabernáculo para dentro, entraram com uma tocha na mão. Porém, isso feria uma das orientações que Deus tinha dado para quem fosse trabalhar dentro do tabernáculo. E a partir do momento que os dois entraram com uma tocha, os dois foram fulminados, queimados de dentro para fora. Pela manhã, Deus solicita a presença de Moisés e Arão e fala com os dois através de uma nuvem de fumaça que Arão não deveria nem chorar, nem se entristecer pela morte dos seus filhos. Será realmente que, depois de ouvir essa história, você ainda vai continuar querendo essa intervenção de Deus a todo momento? Porque muitas pessoas parecem que esquecem desses episódios. Muitas pessoas parecem que esquecem que Corá e sua família se levantou contra Moisés no deserto e um buraco no chão se abriu e engoliu a família de Corá e tudo que era dele.
As pessoas parecem que esquecem porque a irmã de Moisés falou mal de Moisés, uma lepra caiu sobre ela e ela ficou branca como a neve. Escuta o que eu estou querendo te dizer. Se houvesse intervenção de Deus para o bem, como a gente muitas vezes entrega a ele esse mérito, também haveria para o juízo. E talvez esse juízo seja algo difícil da gente absorver e lidar. Faça sempre o máximo para viver bem. Siga as orientações bíblicas não como um manual de espiritualidade, e sim como um manual de vida. 80% da Bíblia fala sobre o que você vai viver na terra, não no céu. E eu acho que o que falta é a gente colocar ele em prática. E a gente está espiritualizando. Estamos indo para cultos e igreja espiritualizar e tentar trazer para os dias de hoje histórias que aconteceram há 8.000 anos. Como se Deus mandou fogo do céu para livrar Elias e Deus vai mandar fogo do céu na nossa situação. Não vai. Não é porque Deus é ruim, é porque o fogo do céu para Elias foi literal. Um fogo que matou pessoas. Não vamos romantizar. Ah, mas eram ímpios. Todos nós um dia fomos. Mais de 90% das pessoas que são cristãos não nasceram em família cristãs. E Deus não mandou fogo no céu sobre você. Mas agora você entende que Deus vai mandar fogo do céu sobre as pessoas. Porque Ele mudou agora porque você quer. Para ficar bom para você. Vamos refletir. Vamos, sabe? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem coisa vindo aí. Vamos ver. Vamos lá.